uma expedição a um planeta faz o Capitão Kirk reencontrar uma estranha criatura gasosa com quem teve um encontro traumático 11 anos antes, em Obsession, episódio da segunda temporada de Jornada nas Estrelas que vamos revisitar agora. Bom, Obsession claramente é uma versão de Moby Dick do Herman Melville, só que ambientada no espaço, né? A inspiração muito claramente vem disso, a trama de vingança, né? Você tira a baleia e põe a criatura gasosa, você tira o Capitão Ahab, põe o Capitão Kirk, e o que você tem é uma versão de Moby Dick feita para a Jornada nas Estrelas, que foi o intento original do roteirista Art Wallace. Mas esse é um episódio que levou mais de um ano para ser desenvolvido. Apesar de ser uma trama muito simples, ele levou mais de um ano para ser desenvolvido. Primeiro porque ele foi proposto pelo Art Wallace, que era amigo do Gene Roddenberry, enfim, tinha um contato muito bom na série, mas ele foi proposto na primeira temporada. Só que o pessoal colocou meio de lado, porque a história envolvia visitar 2 planetas. E ali, naquele momento, a produção ainda estava se aclimatando com os desafios, né, de produzir episódios de Jornada nas Estrelas, e ficaram preocupados que talvez visitar 2 planetas no mesmo episódio fosse impraticável do ponto de vista técnico, né? Você redecorar ali o cenário do planeta para transformar em outro e tal. Eles acharam que podia ser muito complicado e acabaram abortando essa possibilidade na primeira temporada. E aí a história só foi ser ressuscitada no segundo ano. Nesse processo, inclusive, Jornada nas Estrelas perdeu a chance de ter um grande nome aí entre as suas fileiras, o nome do escritor Ray Bradbury, porque o Ray Bradbury tinha proposto a Star Trek uma história que é basicamente, de novo, é o mesmo pitch. Moby Dick em Star Trek. E o Gene Roddenberry teve que recusar porque ele já tinha a história anterior, o pitch anterior do Art Wallace, e ele priorizou quem chegou primeiro, teve que declinar a oferta do Ray Bradbury, e com isso Star Trek não teve um episódio escrito pelo célebre escritor de ficção científica. Mas enfim, a produção foi retomada no segundo ano, o roteiro começou a ser desenvolvido, e no final teve que ser colocado em produção meio às pressas, porque o que aconteceu foi, esse é o 17º episódio do segundo ano, e foi num momento em que terminou a encomenda original da NBC por 16 episódios. Eles no começo da segunda temporada contrataram originalmente 16 episódios, com a possibilidade de estender o contrato. O Gene Alcun, que estava na produção, produziu aqueles 16 e saiu, e foi contratado para o lugar dele o John Meredith Lucas. Só que a NBC já estava começando a ratear na possibilidade de não renovar Star Trek, e estava demorando para fazer a encomenda dos 10 episódios a mais. Então o que a NBC acabou fazendo foi assim: não, vamos pedir mais 2 episódios enquanto a gente vai pensando mais um pouco. Aí você sente bem como a série já estava bem arriscada de cancelamento, mas eles falaram, vamos pedir mais 2 episódios e depois a gente vê se faz a encomenda para o resto da temporada. E nessa de pedir 2 episódios, o Roddenberry teve que chegar pro John Meredith Lucas e falar, pega aí os roteiros que estão aí, vê qual que está mais pronto para a gente entrar em produção, e a gente coloca em produção para não correr o risco de ter tempo de estúdio parado, né? E aí o John Meredith Lucas foi lá, fez a busca, e ele percebeu que de todos os roteiros que estavam lá, vários dos quais nunca chegaram a ser produzidos, né, isso é uma coisa importante destacar, tem muito mais histórias de Star Trek desenvolvidas durante a série clássica do que aquelas que realmente foram filmadas. Existia ali uma competição e uma corrida de desenvolvimento para ver quais episódios iam ao ar, dependendo de orçamento, possibilidades, acabamento do roteiro, custo, etc. Mas enfim, aí ele escolheu 2 episódios que pareciam que estavam mais prontos. The Gamesters of Triskelion era um deles, e o outro era esse Obsession do Art Wallace. E originalmente era para ter sido filmado primeiro o Gamesters e depois o Obsession. Mas por uma questão de organização lá, eles acabaram trocando a ordem, e apesar do número de produção do Obsession ser posterior ao do Gamesters, ele foi filmado primeiro. E entrou em produção com a direção do Ralph Senensky.
Ralph Senensky, que era basicamente o diretor número 3, né, da segunda temporada. Os dois principais eram o Mark Daniels e o Joe Pevney, mas o Ralph Senensky acabou sendo contratado para fazer esse episódio de novo, porque era uma coisa meio de ínterim. Inclusive, na verdade, quem deveria ter dirigido esse episódio era o Vincent McVitie, que fez a direção de alguns episódios no primeiro ano e tal, e era ele que deveria voltar para esse episódio, mas como a NBC estava demorando para fazer o pedido, não deu tempo de travar o contrato com ele, ele arrumou outro trabalho e aí chamaram o Ralph Senensky, que claro, fez como sempre um bom trabalho aí com esse roteiro. Um roteiro que, por sinal, até pela pressa, tinha alguns problemas. Era óbvio que tinha alguns problemas. Você vê que tem algumas cenas que acabam se repetindo no tom e no enredo, né? Embora a trama seja muito simples, talvez até por isso, né, a simplicidade da trama, eles tiveram que introduzir alguns elementos para valorizá-la, né? Então a coisa toda do Capitão Kirk ter servido com o Capitão Garovik e o filho do Garovik tá na nave, todos os elementos para criar um aspecto mais pessoal para a busca de vingança, entre aspas, do Capitão Kirk contra a criatura gasosa. Então tiveram que criar vários elementos e algumas cenas ficam repetitivas, né? Então os personagens chegam a uma conclusão em uma cena, aí depois tem outra cena que eles chegam à mesma conclusão num outro diálogo. Às vezes é o Kirk, o Spock e o McCoy, às vezes é só o Spock e o McCoy. Um pouco de repetição, claramente coisas que faltou ali dar aquela refinada no roteiro. Não só pela ausência do Gene Alcon, que chegou a trabalhar um pouco nesse roteiro, mas sobretudo pela falta de tempo, né? Então o John Meredith Lucas pegou a coisa lá meio mal parada e tinha que colocar em produção, não deu tempo de refinar tão bem o roteiro quanto ele gostaria. Ainda assim é um episódio relativamente competente. Tem esses problemas, tem algumas coisas de continuidade. Por exemplo, vemos a morte do Leslie, né? O personagem que costumava, interpretado pelo Ed Pesky, que era basicamente, ele era o stand-in, né? Ou seja, o cara que ficava lá para fazer a iluminação quando o William Shatner ia fazer cenas. Em vez de deixar o William Shatner plantado lá para o pessoal arrumar a iluminação do cenário e tal, botava ele no lugar, botava o Ed Pesky, e aí ele acabava aparecendo como figurante. Apareceu em toneladas de episódios, né? Em dezenas e dezenas de episódios aparece o personagem que ganhou até esse nome, Leslie, por conta da filha do William Shatner. O William Shatner viu que o personagem não tinha nome e ele mesmo deu o nome de Leslie pro personagem, e assim ficou. E é engraçado que ele morre nesse episódio, né? Ele é um dos Red Shirts. Esse é um episódio que tem um recorde aí de mortes de Red Shirts. Ele empata com o The Apple. São os dois que mais mataram camisas vermelhas aí na série clássica. E um desses mortos é o Leslie. O que não impediu ele de, em episódios posteriores, voltar vivinho da Silva sem explicação nenhuma, né? Quer dizer, felizmente pro Ed Pesky, a morte dele nesse episódio não resultou no fim da participação dele na série, e ele continuou participando tanto como figurante como stand-in do William Shatner. Um episódio que foi, diferentemente do que eles imaginavam na temporada anterior, foi relativamente fácil de produzir. Teve ali o seu orçamento de cerca de 170 mil dólares, respeitado à risca, uma coisa que era essencial já nessa etapa de produção, já não dava para ficar estourando muito orçamento, porque a Desilu havia sido comprada pela Paramount e a Paramount não estava a fim de gastar mais com os episódios. E eles conseguiram filmar no prazo também. Ralph Senensky entregou o episódio no prazo, em 6 dias, o que foi até um pouco surpreendente pelo fato de ter a coisa da troca de dois planetas, né? É claro que da primeira para a segunda temporada já havia todo um aprendizado de que o Jerry Finnerman, o diretor de fotografia, podia simplesmente trocar lá os gels de iluminação do céu do planeta da semana tal, e dava para fazer com relativa facilidade uma redecorada ali do cenário para ele ser um planeta no começo das filmagens e ser outro planeta ao final delas. Isso não foi grande problema, e de resto o episódio se passa praticamente todo dentro da Enterprise. Tem essas cenas de planetas e o resto é tudo dentro da Enterprise. É relativamente fácil de produzir, trabalhando basicamente com figurantes. O único ator relevante aí
é o Steven Brooks, né, que faz o Garovik, né, o filho do Capitão Garovik, que serviu com o Capitão Kirk na USS Farragut 11 anos atrás, e que foi morto no episódio lá na ocasião por conta da criatura gasosa, todo o lance da culpa do Kirk, hesitação e tal. É o único ator mais ou menos que tem papel de ator mesmo, né? Que tem falas e tem que interpretar. Os outros são todos figurantes, né? O Rizzo, que morre no começo, o Leslie, o resto do pessoal é tudo figurante. Então esse é o único ator importante. Um episódio realmente facinho de produzir, e para as limitações que eles tinham ali de tempo de produção, tal, até que saiu um episódio competente. A gente já viu coisas muito piores com mais tempo de desenvolvimento. Esse aí feito meio às pressas, escolhido ali no roteiro, ali no catadão, vendo o que tinha mais pronto e botando direto para produção, até que saiu redondinho, considerando essas possibilidades. Embora eu deva confessar a vocês, ele tem uma das cenas de humor involuntário, para mim, mais engraçadas de toda a série clássica, que é bem no comecinho do episódio, quando o Spock está analisando a rocha lá, e o Capitão Kirk chama a atenção e fala: nossa, impressionante, encosta na rocha. É terrível isso, porque os cenários de planeta da série clássica são muito pouco convincentes. E ajuda na suspensão da descrença quando eles não chamam atenção para os próprios elementos do cenário, né? Quando eles estão lá de fundo e você vê os personagens na ação e tal. Mas nesse caso eles focam no diabo da rocha. E você vê claramente que é um negócio lá, sei lá, de papel machê, uma coisa que é tudo menos uma rocha. E o Capitão Kirk põe a mão assim e fala: nossa, impressionante. Aí você vê o esforço dos atores para serem convincentes, né? Para comprarem ali aquela realidade que, obviamente, de realista não tem nada. Eu não consigo não rir quando eu vejo essa cena. A cara do William Shatner, para mim, é impagável. Mas mostra realmente o profissionalismo desses atores de vender da forma mais convincente possível aquilo que claramente em tela não era lá muito convincente. Então, assim, fora esse momento e a morte do Leslie, que é um problema de continuidade, no fim das contas é um episódio que atende aí as necessidades e, bem ou mal, colocou aí mais um episódio na lata, na atribulada segunda metade da segunda temporada de Star Trek.